Meu nome é Demaris, tenho 32 anos e, até 2 semanas atrás, eu era a linda filha mais velha que sempre fazia o que era esperado. Então, meus pais exigiram que eu gastasse minhas economias de US$ 75.000 para a startup da minha irmã Isabelle. Quando recusei, as palavras deles me feriram profundamente. Como você ousa se recusar a ajudar sua irmã? Você sempre foi egoísta. Eu não discuti. Simplesmente fui embora. Esta manhã, finalmente liguei meu telefone e encontrei 6 chamadas urgentes esperando. Se você está assistindo do seu celular, inscreva-se e compartilhe para onde você fugiria se a pressão familiar se tornasse insuportável. Minha história pode lhe mostrar por que, às vezes, ir embora é a única maneira de ser compreendido. Crescendo em um bairro de classe média na zona norte de Chicago, aprendi cedo que ser a filha mais velha significava uma coisa: responsabilidade. Nossa modesta casa de tijolos de 2 andares, com seu pequeno quintal, foi onde entendi pela primeira vez que minha irmã Isabelle e eu vivíamos sob regras diferentes. Meus pais, ambos professores do ensino médio local, tinham expectativas claras para mim como a mais velha. Demaris, você precisa dar o exemplo se tornou a trilha sonora da minha infância, começando quando eu tinha apenas 7 anos e Isabelle, 4. Enquanto outras crianças da minha idade passavam os fins de semana andando de bicicleta ou dormindo na casa de alguém, esperava-se que eu ajudasse nas tarefas domésticas, cuidasse da minha irmã e mantivesse notas perfeitas. Por que eu sempre tenho que lavar a louça enquanto a Isabelle assiste televisão? Perguntei à minha mãe uma noite, quando eu tinha 12 anos. Ela mal levantou os olhos das provas que corrigia. Porque você é mais velha e precisa aprender a ser responsável. Sua irmã ainda é nova. Esse padrão continuou durante toda a nossa infância. Quando eu quis entrar para a banda da escola, na 6ª série, meus pais me disseram que isso interferiria no meu foco acadêmico. No entanto, 2 anos depois, eles levaram Isabelle para aulas particulares de dança 3 vezes por semana, reorganizando a agenda da família para acomodar sua paixão. Nossos quartos contavam a história sem palavras. O meu era prático, com móveis de segunda mão e estantes repletas de clássicos que meus pais insistiam que ajudariam na minha educação. O quarto de Isabelle era redecorado a cada poucos anos com móveis da moda, posteres de suas bandas favoritas e uma televisão que ela ganhou de aniversário de 12 anos. Quando eu pedia itens semelhantes, a resposta era sempre a mesma: não podemos nos dar ao luxo de extravagâncias. Você precisa ser prático, Demaris. No ensino médio, as diferenças se tornaram ainda mais pronunciadas. Eu trabalhava meio período no supermercado local, economizando a maior parte do meu salário para a faculdade, ao mesmo tempo, contribuindo para as despesas da casa. Isabelle recebia uma mesada sem expectativas. Ela passava os fins de semana no shopping com os amigos, enquanto eu dividia meu tempo entre os estudos e as responsabilidades domésticas. Meu aniversário de 16 anos permanece particularmente vívido na minha memória. Eu esperava uma pequena reunião com meus poucos amigos próximos, nada de especial. O dia chegou e meus pais anunciaram que precisávamos ir à competição regional de dança da Isabelle. Podemos comemorar seu aniversário no próximo fim de semana, disse meu pai, sem perceber minha decepção. Meu bolo de aniversário acabou sendo uma ideia tardia, servido às 23 horas, quando voltamos para casa depois de comemorar o troféu de terceiro lugar da Isabelle em sua sorveteria favorita. Você já é quase adulta, explicou minha mãe ao ver meus olhos brilhando. Com certeza você entende que essas oportunidades são importantes para o futuro da sua irmã. O processo de decisão sobre a faculdade cristalizou tudo. Apesar de manter um GPA de 3,9 e participar de trabalhos voluntários que me deixavam com pouco tempo livre, meus pais me direcionaram para opções práticas. História da arte é um hobby, não uma carreira, meu pai me repreendeu quando expressei interesse pela área. Finanças lhe darão estabilidade. Isabelle, por sua vez, foi incentivada a seguir seu coração e explorar sua criatividade. Meus pais gastaram milhares em programas de artes de verão para ela, enquanto eu trabalhava horas extras para comprar meus livros didáticos. Sua irmã é diferente, explicou minha mãe durante uma discussão particularmente acalorada. Ela tem um espírito criativo que precisa ser nutrido. Você sempre foi mais prática e independente. A ironia é que eu nunca tive a chance de ser outra coisa. Apesar de tudo, eu amava profundamente minha família. Cada vez que a desigualdade me incomodava, eu dizia a mim mesma que eles deviam ter suas razões. Talvez eles vissem em mim uma força que não viam em Isabelle.
Talvez um dia reconhecessem meus sacrifícios e minha dedicação. Eu me destaquei no programa de finanças que escolheram para mim na Universidade Estadual, formando-me com honras enquanto trabalhava 30 horas semanais para minimizar os empréstimos estudantis. No meu jantar de formatura, meus pais fizeram um brinde, Aldemariz, sempre confiável e sensato. Parecia mais um reconhecimento da minha utilidade do que uma celebração de conquista, especialmente quando acrescentaram: agora você poderá construir um futuro estável e ajudar a família quando necessário. Olhando para trás, percebi que aquelas palavras prenunciavam tudo o que acabaria por romper nossa dinâmica familiar. Mas, aos 22 anos, ainda esperançoso pela aprovação dos meus pais, eu simplesmente sorria e concordava, sem saber como essas expectativas um dia me forçariam a escolher entre meus próprios sonhos e as exigências deles. Os 3 anos seguintes à minha formatura foram uma mistura de jornadas de trabalho de 14 horas, aulas noturnas de MBA e fins de semana fugazes para lavar roupa e dormir. Enquanto meus antigos colegas postavam fotos de férias em praias europeias e resorts mexicanos nas redes sociais, eu construí algo mais duradouro: a independência. Meu cargo inicial na Weston Financial era exigente, mas oferecia uma experiência excelente. Eu chegava às 6h30 todas as manhãs, preparava relatórios até a chegada dos consultores seniores e, em seguida, passava os dias em reuniões com clientes e análises financeiras. 3 noites por semana, eu corria do escritório para as aulas noturnas de MBA, muitas vezes jantando em máquinas de venda automática entre o trabalho e a escola. Você vai se esgotar, alertou Jéssica, uma colega que se tornou uma das minhas melhores amigas. Quando foi a última vez que você fez algo só por diversão? Eu não conseguia me lembrar. Nas raras vezes em que me permitia lazer, a culpa se seguia. Cada hora sem trabalhar ou estudar parecia uma traição aos meus objetivos. A independência havia se tornado minha obsessão depois de anos me sentindo em dívida com minha família. Eu queria provar algo não apenas para eles, mas para mim mesma. Aos 25 anos, concluí meu MBA, conquistei 2 promoções e economizei o suficiente para a entrada de um pequeno apartamento de 1 quarto em um bairro modesto de Chicago. O espaço tinha pouco mais de 65 metros quadrados, mas cada centímetro me pertencia. Pintei as paredes eu mesmo, instalei prateleiras flutuantes para minha crescente coleção de livros e comprei um piano de segunda mão para reacender meu interesse pela música, que havia sido desencorajado desde a infância. Minha disciplina financeira beirava o extremo. Eu registrava todas as despesas em planilhas detalhadas, levava almoço de casa e encontrava maneiras criativas de esticar meu orçamento. Roupas de trabalho de grife vinham de brechós. Cortes de cabelo aconteciam 2 vezes por ano em academias de treinamento, onde os alunos praticavam com modelos dispostas a isso. Meu único luxo eram grãos de café de qualidade para as manhãs, quando eu precisava de motivação extra. No trabalho, construí uma reputação de minuciosidade e perspicácia. Os clientes me procuravam especificamente pela minha abordagem direta para explicar conceitos financeiros complexos. Aos 27, comecei a receber ofertas de outras empresas, que aproveitei para outra promoção e aumento de salário. Você deveria se presentear com algo especial, sugeriu a Lizia, outra amiga próxima que trabalhava no meu prédio. Nos conhecemos durante um evento beneficente e nos unimos por causa das nossas tendências workaholic em comum. Você nunca comemora suas vitórias. O que nem a Lizia nem Jéssica entendiam completamente era que eu estava trabalhando em prol de algo maior do que prazeres momentâneos. Cada dólar extra ia para uma conta poupança especial chamada Consultoria Independente. Meu sonho era abrir minha própria empresa de consultoria financeira, ajudando pessoas como eu, que vinham de famílias sem educação financeira. Eu queria criar uma empresa focada em educação e empoderamento, em vez de vender produtos que os clientes não entendiam. Enquanto isso, meu relacionamento com a família continuava com os padrões estabelecidos. Eu a visitava para jantares de domingo 2 vezes por mês, ouvindo meus pais elogiarem as últimas conquistas de Isabelle, enquanto aceitavam minhas realizações com expectativas demais. Depois de se formar com um histórico medíocre em uma pequena faculdade de artes liberais, Isabelle havia passado por 4 empregos em 3 anos. Sua irmã está encontrando sua paixão, explicou minha mãe depois que Isabelle deixou o cargo de assistente de marketing para tentar design de interiores. Nem todo mundo descobre seu caminho imediatamente como você. A ironia de que meu caminho tivesse sido escolhido para mim passou despercebida. Você deveria ajudar sua irmã com o currículo dela, sugeriu meu pai durante a sobremesa.
Sua experiência empresarial seria valiosa para ela. Ofereci-me, mas Isabelle nunca me deu prosseguimento. 3 meses depois, ela abandonou o curso de design de interiores para dar início a um workshop de fotografia que meus pais pagaram, apesar de suas aposentadorias precisarem de atenção. Quando sugeri gentilmente prudência financeira, minha mãe descartou a preocupação. Dinheiro é para ser usado, Demaris. Você guarda tudo como se não houvesse amanhã. Isso não é jeito de viver. Minhas tentativas de explicar a diferença entre planejamento cuidadoso e avareza caíram em ouvidos moucos. Aos olhos deles, Isabelle era criativa e visionária, enquanto eu era rígido e sem imaginação. A percepção deles doeu, mas eu havia aprendido a aceitar a dinâmica familiar enquanto construía a minha vida separada. Ao completar 30 anos, meu fundo para a prática independente havia crescido para quase $60.000. Calculei que precisaria de $100.000 para começar de verdade, com espaço de escritório, licenciamento, software e espaço suficiente para construir uma base de clientes. Com minha taxa de poupança, eu projetava atingir minha meta em 18 meses. Então, veio o telefonema que acabaria por destruir o frágil equilíbrio que eu mantinha entre ambição pessoal e obrigações familiares. Minha mãe, excepcionalmente animada, ligou numa terça-feira à noite enquanto eu revisava as carteiras de clientes. Sua irmã tem uma ideia de negócio incrível, disse ela, sem rodeios. Ela está trabalhando nisso há meses. Teremos um jantar especial em família neste sábado para discutir o assunto. Você precisa comparecer, Demaris. Isso pode mudar tudo para ela. Concordei, reprimindo meu ceticismo. Isabelle já havia anunciado ideias revolucionárias antes, nenhuma das quais se materializou além do entusiasmo inicial. Mesmo assim, marquei minha agenda, remarquei meu cliente para sábado de manhã e me preparei para apoiá-la, apesar das minhas reservas. Eu não poderia ter previsto como aquele jantar me forçaria a escolher entre o meu futuro cuidadosamente construído e as expectativas da minha família. Nem poderia ter previsto que, em 10 dias, eu estaria morando em outro estado, com o telefone desligado, cortando laços com as pessoas que deveriam me valorizar mais do que eu poderia lhes oferecer. O aroma familiar do assado da minha mãe encheu a casa quando cheguei naquele sábado à noite, precisamente às 18h30, como solicitado. Os jantares em família normalmente começavam informalmente por volta das 19 horas, mas o horário formal indicava que aquela era de fato uma ocasião especial. Meu pai atendeu à porta, vestindo uma camisa social em vez da flanela de fim de semana, mais um sinal da importância da noite. Lá está ela, disse ele, me abraçando brevemente. Todos já estão na sala de jantar. Isso era incomum. Minha mãe normalmente ficava na cozinha até o último minuto, enquanto meu pai e eu conversávamos um pouco na sala de estar. Ao entrar na sala de jantar, encontrei minha mãe arrumando copos de água ao lado da porcelana fina, reservada para feriados e avisos especiais. Isabelle estava sentada à mesa com um laptop aberto e uma pilha de pastas brilhantes de apresentação. Demaris, minha irmã pulou para me abraçar, com um entusiasmo incomum em nosso relacionamento tipicamente cordial, mas distante. Aos 25 anos, Isabelle já havia adquirido a beleza que sempre teve, com os traços delicados da nossa mãe e o cabelo naturalmente ondulado que eu sempre invejei durante a minha adolescência constrangedora, com frizz e tentativas frustradas de alisamento. Esperei a semana toda para compartilhar isso com vocês, continuou ela, apontando para o assento ao lado, onde uma pasta aguardava com meu nome escrito à mão na capa. Queria que todos estivessem juntos para a grande revelação. O jantar transcorreu com uma eficiência incomum, com minha mãe servindo porções pré-preparadas em vez da típica distribuição de pratos em família. A conversa permaneceu superficial, comentários sobre a primavera excepcionalmente quente, o bebê de um primo, a reforma paisagística de um vizinho. A expectativa aumentou deliberadamente até a sobremesa chegar, momento em que meu pai pigarreou. Isabelle tem algo muito importante para nos apresentar, anunciou com orgulho inconfundível. Já vimos uma prévia, mas ela queria esperar até vocês chegarem para a apresentação completa. Minha irmã se levantou e foi até a cabeceira da mesa, abrindo seu laptop com um floreio experiente. Obrigada a todos por terem vindo hoje à noite, começou ela, como se estivesse se dirigindo a uma sala de reuniões e não à sua família de 4 pessoas. Estou animada para apresentar a vocês o que vai revolucionar o cenário dos relacionamentos, sou Rida. Pelos próximos 20 minutos, Isabelle delineou seu conceito,
um aplicativo de namoro que usaria inteligência artificial para prever compatibilidade com base em avaliações de personalidade, análise de redes sociais e marcadores biológicos coletados por sensores de smartphones. Os usuários preencheriam questionários extensos, concederiam acesso à sua presença online e até registrariam seus pulsos enquanto visualizavam fotos de possíveis parceiros. A inteligência artificial pode prever com 98% de precisão se duas pessoas terão química, afirmou ela com absoluta confiança. Elimina as suposições e o tempo perdido dos encontros tradicionais. Escutei atentamente, notando a ausência de detalhes cruciais. Como essa precisão de 98% havia sido determinada? Quais algoritmos processariam esses dados? Quem desenvolveria os complexos sistemas de inteligência artificial que ela descreveu? Mais importante ainda, quais qualificações Isabelle tinha para lançar uma plataforma tão sofisticada tecnicamente? Quando ela terminou com um floreio dramático, meus pais aplaudiram com entusiasmo. Não é incrível? Perguntou minha mãe, virando-se para mim com expectativa. É certamente ambicioso, respondi cautelosamente. Posso fazer algumas perguntas? Isabelle assentiu magnanimamente. Claro, previ a maioria das preocupações no meu plano de negócios. Quem está desenvolvendo o componente de inteligência artificial? Perguntei. Isso requer expertise especializada. Vou contratar desenvolvedores, obviamente, ela respondeu, com desdém. O importante é o conceito, que é 100% meu. Você já pesquisou o mercado de aplicativos de namoro? Ele é altamente saturado e dominado por players estabelecidos com enormes bases de usuários. O sorriso de Isabelle se estreitou ligeiramente. Meu conceito é completamente diferente. Você não ouviu a parte sobre marcadores biológicos? Ninguém mais está fazendo isso. Porque isso pode levantar preocupações significativas com a privacidade, observei gentilmente. Você consultou algum especialista jurídico sobre as normas de coleta de dados? Meu pai interrompeu antes que Isabelle pudesse responder. Demaris, sua irmã não está procurando problemas. Ela está compartilhando uma oportunidade empolgante. Só estou fazendo perguntas que qualquer investidor faria, expliquei, tentando manter um tom de apoio. São considerações importantes. Bem, interrompeu minha mãe, animada, a boa notícia é que estamos seguindo em frente com isso. Seu pai e eu já nos comprometemos a investir $50.000 do nosso fundo de aposentadoria para dar início às coisas. Quase engasguei com o café. R$ 50.000? É uma parcela significativa das suas economias para a aposentadoria. Algumas coisas valem o risco, disse meu pai com firmeza. Acreditamos na visão da sua irmã. Isabelle sorriu para eles antes de se virar para mim. E é aí que você entra, Demaris. Precisamos de capital adicional para que isso aconteça direito. Preciso de mais $75.000 para garantir a equipe de desenvolvimento e lançar a campanha de marketing. A sala ficou em silêncio enquanto eu processava suas palavras. $75.000, quase exatamente o valor que eu havia economizado para o meu próprio negócio, o ápice de anos de sacrifício e planejamento. É uma quantia significativa, eu disse finalmente. Você já entrou em contato com algum investidor profissional? Isabelle acenou com a mão, dispensando-o, eles vão querer muito controle e participação acionária. Isso precisa ficar na família para que todos possamos nos beneficiar quando decolar. Percebi que seu plano de negócios não inclui projeções financeiras nem análises de mercado, continuei, folheando a pasta brilhante que continha principalmente descrições conceituais e projetos de maquete. Sem isso, seria difícil para qualquer investidor avaliar a oportunidade adequadamente. Nem tudo pode ser reduzido a planilhas, Demaris, disse minha mãe com um toque de impaciência. Às vezes, é preciso ter fé nas pessoas que você ama. Tenho fé na Isabelle, respondi cautelosamente. Mas mesmo as melhores ideias precisam de um planejamento sólido. Eu sugeriria começar com algo menor, talvez com um protótipo ou um teste de grupo focal, antes de investir quantias tão grandes. Não temos tempo para passos de bebê, insistiu Isabelle, elevando um pouco a voz. Este mercado se move rápido. Se esperarmos, alguém desenvolverá algo semelhante. Então talvez buscar capital de risco seja apropriado, sugeri. Eles financiam especificamente conceitos de alto risco e alta recompensa como este.
Você simplesmente não quer que eu tenha sucesso, disse Isabelle de repente, estreitando os olhos. Você sempre teve inveja de eu perseguir meus sonhos enquanto você se arrisca. Isso não é verdade, protestei, genuinamente magoado com a acusação. Estou tentando te ajudar a encarar isso profissionalmente. Se você realmente me apoiasse, interrompeu meu pai, não estaria criando todos esses obstáculos. Sua irmã precisa da sua ajuda, não das suas críticas. Não é crítica fazer perguntas básicas sobre um plano de negócios antes de investir $75.000, expliquei, sentindo-me cada vez mais acuada. Isso representa anos de economia da minha parte. E para que você está economizando que seja mais importante do que ajudar sua irmã? Perguntou minha mãe. Para algum futuro distante que talvez nunca chegue? A família se apoia mutuamente no presente. Na verdade, estou economizando para abrir meu próprio escritório de consultoria financeira, admiti, nunca tendo compartilhado esse sonho com eles antes. Estou a menos de 2 anos do meu objetivo. Houve um momento de silêncio antes de Isabelle rir, incrédula. Um escritório de consultoria financeira? Sério, você priorizaria algo chato como esse em vez de uma startup de tecnologia revolucionária? Foi exatamente por isso que hesitei em pedir sua ajuda. Sua prática pode esperar, disse meu pai, com desdém. Esta oportunidade para sua irmã não vai. Você sempre pode recomeçar suas economias depois que o Soul Hidden der certo. À medida que continuavam me pressionando, suas suposições se tornaram claras. Meus sonhos eram dispensáveis, os da minha irmã, essenciais. Minhas economias não existiam para o meu futuro, mas como um fundo de emergência familiar, acessível sempre que necessário. O mais doloroso era que eles realmente não conseguiam entender por que eu hesitaria em entregar tudo pelo qual havia trabalhado. Ao final da noite, limites intransponíveis haviam sido traçados. O que começara como uma apresentação de startup revelara a verdadeira dinâmica da nossa família de maneiras que eu não podia mais ignorar ou desculpar. Não posso investir $75.000 neste projeto, declarei finalmente, após quase 1 hora de argumentos circulares. Minha voz estava calma, mas resoluta, tendo resistido aos apelos cada vez mais emocionais. Ele representa todo o meu futuro financeiro, e não acredito que o plano de negócios esteja suficientemente desenvolvido para justificar esse nível de investimento. O rosto do meu pai ficou vermelho, uma veia pulsando na têmpora. Como ousa se recusar a ajudar sua irmã depois de tudo que esta família fez por você? O que exatamente esta família fez por mim que eu não retribuí 10 vezes mais? A pergunta escapou antes que eu pudesse controlá-la, liberando anos de ressentimento não verbalizado. Nós criamos você, educamos você, apoiamos você, respondeu minha mãe, com a voz trêmula de indignação. E agora, quando pedimos sua ajuda, você nos vira as costas. Não estou virando as costas para ninguém, expliquei, lutando para manter a compostura. Estou apenas dizendo que este investimento em particular não faz sentido financeiro. Eu ficaria feliz em ajudar Isabelle a desenvolver um plano de negócios mais estruturado, conectá-la a investidores de verdade ou contribuir com uma quantia menor para o desenvolvimento de um protótipo. Uma quantia menor, Isabelle zombou. Tipo o quê? Alguns milhares de dólares. Isso não vai nem cobrir o trabalho inicial de design. Talvez isso indique que o conceito precisa de refinamento, sugeri. Começar com um valor menor permitiria testar premissas antes de investir recursos enormes. Lá vem você de novo, sempre pensando pequeno, interrompeu meu pai. Sua irmã pensa grande. É por isso que ela será bem-sucedida enquanto você conta centavos pelo resto da vida. Cada palavra atingia como um golpe físico, confirmando o que eu suspeitava há muito tempo. Aos olhos deles, minha responsabilidade financeira era uma falha de caráter, e não uma virtude. Meu planejamento cuidadoso era evidência de visão limitada, não de previsão disciplinada. Você sempre foi egoísta, Demaris, acrescentou minha mãe, com a voz endurecida. Sempre marcando pontos, sempre se segurando. Egoísta, repeti, genuinamente atônita. Comecei a trabalhar aos 16 anos para ajudar nas despesas da casa. Escolhi a faculdade e o curso que você queria. Visito regularmente, ajudo nos reparos da casa e nunca pedi nada em troca. Como exatamente isso se qualifica como egoísmo? Um silêncio tenso se seguiu antes que minha mãe falasse novamente, com a voz mais baixa, porém mais cortante. Quer saber o que fizemos com o seu dinheiro para a faculdade?
O dinheiro que seus avós deixaram especialmente para sua educação? Meu pai lhe lançou um olhar de advertência, mas ela continuou. Tivemos que usá-lo para pagar a dívida do cartão de crédito das competições de dança e dos programas especiais de verão da Isabelle. Sempre pretendemos repor, mas nunca conseguimos. É por isso que você teve que fazer empréstimos estudantis enquanto Isabelle ia para a faculdade sem dívidas. A revelação caiu como um raio, iluminando décadas de dinâmica familiar em um único clarão ofuscante. Dinheiro que havia sido destinado especificamente para mim havia sido redirecionado para minha irmã sem meu conhecimento, enquanto eu trabalhava em vários empregos para minimizar os empréstimos que agora entendia serem desnecessários. Entendo, foi tudo o que consegui dizer, minha mente acelerada para recalibrar 32 anos de história familiar. Fizemos o que tínhamos que fazer, defendeu meu pai. Isabelle precisava dessas oportunidades. Ela sempre foi a única com um futuro brilhante nesta família. A sala ficou em completo silêncio. Será que ele tinha percebido o que acabará de dizer? Olhei para minha irmã, esperando talvez um toque de constrangimento ou desconforto diante de uma declaração tão descarada de favoritismo. Em vez disso, a vi sorrindo levemente, com um olhar de vingança nos olhos. Naquele momento, algo fundamental mudou dentro de mim. Todos os anos em que me dizia que era imaginação minha, que meus pais não favoreciam verdadeiramente minha irmã, que minhas contribuições eram valorizadas mesmo que raramente reconhecidas, ruíram sob o peso de uma verdade inegável. Eu nunca tinha sido, nem jamais seria, um membro igual desta família. Memórias se acumulavam em minha mente, aniversários esquecidos, conquistas minimizadas, sacrifícios esperados em vez de apreciados. A mensagem constante, sutil, mas persistente: Isabelle importa mais. Isabelle merece mais. Isabelle é mais. E agora esperavam que eu sacrificasse meu sonho, o futuro independente que eu havia trabalhado incansavelmente para construir, para financiar mais um de seus empreendimentos impulsivos, não como um investimento cuidadosamente considerado, mas como uma obrigação, minha recusa como evidência de fracasso moral e não de prudência financeira. Preciso ir, disse baixinho, pegando minha bolsa e a proposta de negócio intocada. Só isso? Vocês vão embora? Perguntou minha mãe. Ainda não terminamos de discutir isso. Sim, terminamos, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim. Não há mais nada a discutir. Não vou investir na sorrida. Você sempre abandonou sua irmã quando ela mais precisava de você, acusou meu pai. Sempre ocupado demais com suas próprias prioridades para sustentar os sonhos dela. E você sempre me abandonou em favor dos dela, respondi sem irritação, afirmando como um simples fato, e não como uma recriminação. A diferença é que parei de esperar algo diferente. Levantei-me, peguei minha bolsa e saí da sala de jantar sem dizer mais nada. Ninguém me seguiu até a porta. Ninguém me chamou quando saí para o ar fresco da noite. O silêncio atrás de mim dizia muito sobre minha posição na hierarquia familiar. Voltando para casa, me senti estranhamente leve, como se tivesse largado um fardo que carreguei por tanto tempo que já tinha esquecido seu peso. Quando cheguei ao meu apartamento, um plano já estava se formando na minha cabeça. Na manhã seguinte, marquei uma reunião com minha supervisora na Weston Financial. Preciso tirar uma licença pessoal, expliquei. 2 semanas, talvez mais. Ela pareceu preocupada. Está tudo bem, Demaris? Isso não é típico de você. Vai ser, assegurei. Só preciso de um tempo para reorganizar minha vida. Naquela tarde, entrei em contato com um corretor imobiliário em Seattle, cidade que visitei uma vez para uma conferência financeira e que me atraiu imediatamente. À noite, o corretor enviou por e-mail anúncios que cabiam no meu orçamento. Passei a noite pesquisando bairros, oportunidades de emprego e a logística de uma mudança de longa distância. Na quarta-feira, já havia enviado propostas de aluguel para 3 apartamentos e começado a entrar em contato com instituições financeiras em Seattle. Na quinta-feira, fui aprovado para um pequeno estúdio no bairro de Ballard, a 20 minutos do centro da cidade. Na sexta-feira, contratei uma empresa de mudanças para embalar e transportar os itens essenciais do meu apartamento, guardando o restante no depósito. Durante todo esse turbilhão de atividades, meu telefone permaneceu em silêncio. Nenhuma ligação dos meus pais perguntando sobre minha saída abrupta do jantar, nenhuma mensagem da Isabelle tentando me persuadir a reconsiderar.
O silêncio deles confirmou o que suas palavras haviam revelado: sem minha contribuição financeira, eu tinha pouco valor para eles. Uma semana após o fatídico jantar, embarquei em um avião com 2 malas e uma bolsa para laptop, deixando para trás a única cidade que eu já havia chamado de lar. Assim que a aeronave decolou através das nuvens, desliguei meu celular, cortando o último elo com uma família que nunca me vira de verdade. Seattle me recebeu com um sol atípico, como se me desse as boas-vindas ao meu novo começo. Meu apartamento-estúdio era menor que o meu em Chicago, apenas 46 metros quadrados, com uma cozinha compacta e vista para uma parede de tijolos, mas representava algo inestimável: a liberdade de expectativas que nunca foram minhas, para começo de conversa. Os primeiros dias se passaram em uma confusão prática de entregas de móveis, compras de supermercado e transporte público. Mantive meu celular desligado, prolongando meu isolamento autoimposto de todos da minha vida anterior, exceto Jéssica, para quem eu trocava e-mails do meu laptop usando uma conta recém-criada. Eu precisava de um novo começo, escrevi, informando meu novo endereço, mas pedindo que ela não o compartilhasse. Entrarei em contato quando estiver pronta, mas, por enquanto, preciso de espaço para pensar. Minha fiel amiga respondeu com a compreensão que me é característica: leve o tempo que precisar. Sua família se aproveita da sua generosidade há anos. Só me avise de vez em quando que você está segura. Com as necessidades básicas atendidas, a realidade da minha situação começou a se impor na segunda semana. Sentado em um pequeno café perto do Pike Place Market, observando as balsas cruzarem a Baía Elliott sob um céu cinza pérola, permiti-me processar completamente a magnitude do que havia feito. Eu não havia simplesmente abandonado minha família após uma discussão. Eu havia me desenraizado por inteiro, abandonado uma carreira de sucesso e me mudado para uma cidade onde não conhecia absolutamente ninguém. O medo competia com a euforia enquanto eu tomava um café caro e observava estranhos passarem. Será que eu tinha exagerado? Será que eu deveria ter tentado mais uma conversa antes de tomar uma atitude tão drástica? Então me lembrei das palavras do meu pai: Isabelle sempre foi a única com um futuro brilhante nesta família. 32 anos destilados em uma única declaração inequívoca de onde eu me situava na hierarquia familiar. Não, eu não tinha exagerado. Eu finalmente tinha reagido adequadamente depois de décadas minimizando, desculpando e acomodando comportamentos que constantemente me diminuíam. Se importa se eu dividir a sua mesa? O lugar está lotado. Levantei os olhos e vi uma mulher mais ou menos da minha idade, gesticulando para a cadeira vazia à minha frente. De cabelos curtos escuros e olhar amigável, ela equilibrava precariamente uma caneca de chá e uma bolsa para laptop. Por favor, pode ir, respondi, aceitando a distração dos meus pensamentos. Obrigada. Aliás, meu nome é Olivia. Moro no prédio em frente ao seu, acho, o vitoriano azul convertido em apartamentos. Sou eu. Me mudei na semana passada. Meu nome é Demaris. Sotaque de Chicago? Perguntou ela, arrumando suas coisas. É tão óbvio assim? Meu irmão mora lá. Eu reconheço as vogais sustenidas, disse ela com um sorriso. O novo emprego te trouxe para o oeste? Uma vida nova, na verdade, respondi, surpreendendo-me com a franqueza. Eu precisava de uma mudança. Algo no meu tom de voz deve ter comunicado mais do que minhas palavras, porque ela sentiu com uma compreensão inesperada. Às vezes, uma cura geográfica realmente funciona. Seattle é boa para reinvenção. Ninguém faz muitas perguntas. Aquele breve encontro se transformou na minha primeira amizade em Seattle. Olivia, uma designer gráfica que trabalhava remotamente, tornou-se minha guia informal pela cidade, mostrando-me feiras livres do bairro, livrarias escondidas e praias tranquilas onde podíamos assistir ao pôr do sol com embalagens de comida tailandesa para viagem equilibradas nos joelhos. Sabe, você nunca mencionou sua família, observou ela certa noite, 3 dias depois de nos conhecermos, enquanto observávamos o céu mudar de laranja para roxo sobre as montanhas olímpicas. É de propósito, respondi. Justo, disse ela, sem insistir. Já encontrou trabalho? Eu já havia me candidatado a várias instituições financeiras, mas ainda não tinha recebido resposta. Ainda não. Tenho entrevistas na semana que vem. Sem pressa, né? Parece que essa mudança foi por mais do que um emprego. Ela tinha razão.
Pela primeira vez desde a faculdade, eu me dei permissão para parar, para avaliar o que eu realmente queria, em vez do que esperavam de mim. Passei as manhãs explorando meu novo bairro, as tardes lendo livros para os quais nunca tive tempo e as noites escrevendo em um diário, documentando pensamentos e sentimentos que havia reprimido por anos. Eu nem sei quem sou quando não sou responsável por todos os outros, escrevi certa noite. Do que eu realmente gosto? O que importa para mim além de cumprir obrigações e economizar para um futuro que continua sendo adiado? Essas perguntas nunca me pareceram relevantes antes. Minha identidade era tão completamente definida pela utilidade e responsabilidade que considerar minhas próprias preferências parecia quase egoísmo, ecoando a acusação da minha mãe. No entanto, aos poucos, comecei a descobrir verdades simples sobre mim. Eu adorava música clássica, mas nunca tinha assistido a apresentações ao vivo em Chicago porque os ingressos pareciam absurdamente caros. Em Seattle, descobri que a Sinfônica oferecia ingressos com desconto na hora, e fui ao meu primeiro concerto sozinho, comovido até às lágrimas por Rachmaninoff tocado ao vivo. Eu gostava de cozinhar refeições elaboradas, mas sempre preparei uma alimentação prática e eficiente em Chicago. Agora, eu passava as tardes de domingo experimentando receitas, convidando Olivia para experimentar os resultados, encontrando uma alegria inesperada no processo criativo, em vez de apenas no resultado prático. O mais surpreendente foi que descobri uma paixão pela vela. Um centro comunitário perto da marina oferecia aulas de fim de semana a preços acessíveis, e encontrei uma paz profunda na água, aprendendo a ler o vento e as correntes, dominando o nós e a navegação. A precisão metódica agradou minha mente analítica, enquanto os elementos imprevisíveis do clima e da água desafiaram minha necessidade de controle. 10 dias depois do meu exílio autoimposto, liguei meu laptop e encontrei um e-mail da Jéssica. Achei que você deveria saber que a startup da Isabelle fracassou ontem. O investidor com quem ela contava desistiu depois de revisar o plano de negócios dela. Seus pais estão chateados, mas não entraram em contato diretamente com você. Eles acham que você vai entrar em contato com você eventualmente. Você está bem? Respondi, agradecendo a atualização, mas sem dar detalhes sobre a minha situação. Preciso de mais tempo, concluí, mas estou melhor do que estive nos últimos anos. Era verdade. Apesar da tristeza e da raiva persistentes, eu me sentia mais leve do que em décadas. Sem a pressão constante de provar meu valor por meio de sacrifícios e serviços, eu estava descobrindo partes de mim há muito enterradas sob obrigações e expectativas. O dia seguinte trouxe uma notícia profissional inesperada, uma oferta da Cascade Financial Advisors, uma empresa especializada em independência financeira feminina. A posição oferecia menos salário do que a minha em Chicago, mas proporcionava maior autonomia e se alinhava perfeitamente com meus objetivos de longo prazo de abrir meu próprio escritório. Ficamos impressionados com o seu foco em educação financeira, em vez de apenas em vendas de investimentos, explicou o gerente de contratação durante nossa ligação. Quando você pode começar? Na próxima segunda-feira, respondi sem hesitar, pronto para construir o lado profissional da minha nova vida. Naquela noite, enquanto comemorava com sushi para a viagem no meu pequeno apartamento, senti uma pontada de culpa pelo meu silêncio contínuo em relação à minha família. 2 semanas haviam se passado sem contato. Será que isso me tornava a pessoa egoísta que me acusavam de ser? Será que eu os estava punindo desaparecendo? Abri meu diário e reli as anotações dos últimos anos, documentando dezenas de vezes em que minhas necessidades foram ignoradas, minhas conquistas minimizadas e meus sacrifícios esperados em vez de apreciados. Não se tratava de punição. Tratava-se de proteção. Pela primeira vez, eu estava priorizando meu próprio bem-estar em detrimento da aprovação da família. Mesmo assim, eles eram minha família. Apesar de tudo, eu não conseguia negar o amor que permanecia, misturado à dor. Talvez amanhã, disse a mim mesma, colocando meu celular no criado mudo. Ligo para eles amanhã. Mas pela manhã, outro e-mail de Jéssica mudou tudo. Isabelle está contando a todos que seus pais investiram todo o fundo de aposentadoria na startup dela depois que os investidores iniciais desistiram. Ela disse que eles também fizeram uma segunda hipoteca. As coisas estão aparentemente terríveis. Achei que você deveria saber, mas, por favor, não se sinta obrigada a resgatá-los. Você já fez o suficiente. A notícia me atingiu como um golpe físico. Apesar da minha raiva, eu nunca havia desejado a ruína financeira dos meus pais.
Será que minha saída, de alguma forma, teria desencadeado essa aposta desesperada no empreendimento fracassado de Isabelle? Meu dedo pairou sobre o botão de ligar do meu celular. 2 semanas de silêncio. O que eu encontraria ao ligá-lo? Uma parte de mim queria manter o limite que eu havia estabelecido para proteger o novo e frágil eu que estava descobrindo. Outra parte reconhecia que, independentemente das mágoas do passado, uma crise familiar poderia exigir minha atenção. Respirando fundo, apertei o botão, observando a tela se iluminar e as notificações começarem a aparecer. 6 chamadas perdidas, todas de familiares. 6 mensagens de voz esperando para serem ouvidas. O que quer que contivessem determinaria se meu novo começo em Seattle seria realmente um recomeço ou apenas uma fuga temporária de padrões arraigados demais para serem quebrados. O telefone vibrava sem parar enquanto mensagens de texto, correios de voz e notificações de chamadas perdidas inundavam. Coloquei-o no balcão da cozinha, observando-o zumbir contra a superfície laminada como um inseto agitado, e esperei que o dilúvio digital diminuísse. Quando o silêncio finalmente retornou, servi-me de um copo d'água, sentei-me à minha pequena mesa de jantar e preparei-me para enfrentar o que quer que me aguardasse. 6 mensagens de voz, em ordem cronológica, contavam uma história apenas pela sua marcação temporal. A primeira chegou 3 dias depois de eu ter ido embora, a mais recente ontem mesmo. Apertei o play na primeira mensagem e ouvi a voz de Isabelle, indignada e acusatória. Demaris, onde você está? Ninguém consegue te contatar. Seu trabalho diz que você tirou uma licença. Você está mesmo se escondendo porque pedimos sua ajuda? Os investidores estão ficando nervosos porque não temos capital suficiente. A culpa é sua. Me ligue de volta imediatamente. Nenhuma preocupação com o meu bem-estar, nenhum reconhecimento de que eu pudesse ter tido motivos legítimos para o distanciamento, apenas culpa e cobranças, como se meu principal valor fosse contribuir financeiramente para o empreendimento dela. Apaguei a mensagem e passei para a próxima. A voz da minha mãe se fez ouvir, seu tom uma mistura ensaiada de preocupação e indução de culpa. Demaris, querida, não temos notícias suas há quase uma semana. Estamos ficando preocupadas. Sei que as coisas esquentaram no jantar, mas desentendimentos familiares acontecem. Por favor, ligue para nós e nos diga que você está bem. Sua irmã precisa muito do seu apoio agora com os negócios dela. Ligue para nós, por favor. Novamente, a mensagem subjacente era clara: quaisquer que fossem os meus sentimentos, eles eram secundários às necessidades de Isabelle. Continuei para a terceira mensagem, do meu pai. Esse ato de desaparecimento é infantil e irresponsável, Demaris. Você tem obrigações com esta família. Os sócios da sua irmã estão fazendo perguntas sobre financiamento, e nós dissemos a eles que você contribuiria. Agora parecemos tolos. Esse tratamento do silêncio precisa acabar. Ligue para sua mãe. Ela está morrendo de preocupação. Respirei fundo, lembrando a mim mesma que a perspectiva dele havia sido moldada por décadas de dinâmicas familiares das quais todos nós participamos. Mesmo assim, suas palavras me magoaram, infantis e irresponsáveis. A única vez em que eu havia priorizado minhas necessidades em detrimento das expectativas da família, e esses eram os rótulos aplicados. A quarta mensagem marcou uma mudança de tom. Isabelle novamente, mas em tom baixo, a voz sem a confiança de sempre. Demaris, não sei se você está recebendo essas mensagens. Preciso falar com você. Os investidores desistiram ontem. Disseram que o plano de negócios não era viável e que o mercado estava saturado demais. Você estava certa sobre tudo. Eu deveria ter escutado. Por favor, me ligue. Não sei o que fazer agora. Um nó se formou na minha garganta. Apesar de tudo, eu não sentia prazer em estar certa. Eu podia ouvir o medo por trás das palavras da minha irmã, o território desconhecido do fracasso que ela raramente tivera permissão de experimentar. A quinta mensagem gelou minhas veias. Minha mãe, com a voz trêmula e desesperada. Demaris, por favor, ligue para nós. Seu pai teve uma crise de estresse ontem à noite. Os médicos disseram que não foi um ataque cardíaco completo, mas ele está no hospital em observação. Perdemos tudo. O dinheiro da aposentadoria acabou e podemos perder a casa. Não sei o que fazer.
Precisamos de você. Por favor, volte para casa. Minha mão tremia quando apertei o play na última mensagem, gravada ontem mesmo. Isabelle de novo, com a voz embargada repetidamente. Mana, eu realmente errei. Depois que os investidores desistiram, convenci a mamãe e o papai a darem a casa como garantia para um empréstimo comercial. Agora o banco está ameaçando executar a hipoteca. O papai me culpa. A mamãe não para de chorar. Eles estão brigando o tempo todo. Eu nunca quis que isso acontecesse. Achei que o aplicativo funcionaria. Achei que finalmente tinha algo que deixaria todo mundo orgulhoso. Por favor, nos ajude. Você é a única que sabe como resolver problemas financeiros. Vamos ouvir desta vez, eu prometo. Desliguei o telefone e fui até a janela, olhando para a parede de tijolos que se tornará estranhamente reconfortante em sua solidez e simplicidade. As mensagens revelavam um padrão familiar: crise, culpa, depois apelos desesperados por resgate. Só que, desta vez, os riscos eram drasticamente maiores do que nunca. Meu primeiro instinto foi reservar um voo imediato para Chicago, esvaziar minhas economias e tentar salvar o que restava da aposentadoria e da casa dos meus pais. A atração da responsabilidade, arraigada desde a infância, me puxava com força. Eu era confiável, a solucionadora, a filha responsável que sacrificava suas necessidades pela harmonia familiar. Mas algo havia mudado em mim durante essas 2 semanas de separação. Eu conseguia enxergar com clareza o padrão que antes me escapava. Se eu me apressasse agora para o resgate financeiro, nada mudaria fundamentalmente. A mesma dinâmica persistiria: Isabelle correndo riscos sem consequências, meus pais a apoiando enquanto esperavam que eu fornecesse a rede de segurança, todos nós presos em papéis atribuídos décadas atrás. Peguei meu telefone e liguei para o hospital que minha mãe havia mencionado na mensagem. Depois de navegar pelo sistema automatizado e fornecer as informações do meu pai, falei com uma enfermeira do andar dele. Ele foi internado com dores no peito há 2 dias, ela confirmou, mas suas enzimas cardíacas voltaram ao normal e o teste de esforço não mostrou bloqueios. O médico provavelmente o liberará amanhã com medicação para pressão alta e recomendações para controle do estresse. O alívio me inundou. Embora o estado do meu pai fosse certamente grave, não se tratava da crise com risco de vida que a mensagem da minha mãe sugeria. Com essa preocupação imediata resolvida, liguei para Jéssica. Você pode descobrir discretamente a real gravidade da situação financeira deles? Perguntei depois de explicar as mensagens de voz. Posso tentar, ela ofereceu. Meu primo trabalha no First Midwest Bank. Ele pode dar informações gerais sem entrar em detalhes. 2 horas depois, Jéssica ligou de volta. Não é bom, mas não é tão catastrófico quanto eles fizeram parecer. Eles fizeram uma segunda hipoteca há cerca de 10 dias, no valor de $75.000. Somando isso ao saque do fundo de aposentadoria, investiram cerca de $125.000 no empreendimento da Isabelle. A casa vale cerca de $300.000, então eles ainda não estão afundados, mas estão definitivamente endividados demais. Obrigada, eu disse, processando a informação. Agradeço por fazer isso. O que você vai fazer? Ela perguntou. Não o que eu teria feito 2 semanas atrás, respondi. Preciso dar umas ligações. Nas 24 horas seguintes, conversei com um consultor financeiro especializado em recuperação de aposentadoria, um advogado imobiliário que poderia aconselhar sobre como evitar a execução hipotecária e um terapeuta que trabalhava com famílias em crise. Reuni recursos, opções e recomendações sem entrar em contato diretamente com minha família. Também liguei para meu novo empregador na Cascade Financial para explicar a situação e solicitar uma data de início flexível. Crise financeira familiar, expliquei simplesmente. Preciso resolver isso antes de poder me comprometer totalmente aqui. Leve o tempo que precisar, disse a gerente de contratação. A vaga estará esperando. Família em primeiro lugar. Suas palavras me fizeram parar para pensar. Família em primeiro lugar. Quantas vezes essa frase já não tinha sido usada como arma para exigir meu sacrifício e, ao mesmo tempo, isentar outros de responsabilidades? Desta vez, eu definiria o que a família em primeiro lugar significava nos meus próprios termos. Após cuidadosa reflexão, redigi um e-mail para meus pais e Isabelle da minha nova conta, quebrando meu silêncio de forma intencional e estratégica.
recebi suas mensagens e compreendo a gravidade da situação. Estou bem em segurança, tendo precisado de um tempo para reavaliar nossa dinâmica familiar após nossa última interação. Estou disposto a ajudar, mas não da mesma forma que fiz no passado. Agendei uma reunião com o consultor financeiro Robert Williams na segunda-feira, às 14 horas, em seu escritório em Chicago. Ele é especialista em recuperação de aposentadoria e estratégias de retenção de imóveis. Participarei por videoconferência. Por favor, tragam todos os documentos financeiros relacionados à casa, às contas de aposentadoria e ao empréstimo comercial. Este é o primeiro passo para resolver a crise imediata. Mas a assistência dependerá da nossa conversa durante essa reunião. Incluí as informações de contato e o endereço do escritório da consultora e cliquei em enviar antes que pudesse me arrepender. Em poucos minutos, meu telefone tocou com o número da minha mãe. Deixei cair na caixa postal e ouvi seu alívio choroso e seus novos apelos para ligar imediatamente. Respondi com uma breve mensagem: ainda não estou pronta para uma conversa direta. Por favor, concentre-se em reunir os documentos financeiros para a reunião de segunda-feira. Conversaremos então. Limites firmes eram um território novo para mim, mas, por mais desconfortáveis que fossem, reconheci sua necessidade. Esta crise ofereceu uma oportunidade de redefinir padrões há muito estabelecidos, mas somente se eu mantivesse a clareza que a distância havia proporcionado. No domingo à noite, eu havia compilado uma avaliação abrangente da situação deles com base nas informações que Jéssica havia coletado e em meu próprio conhecimento profissional. O quadro era preocupante, mas não desesperador. Com uma reestruturação adequada, disciplina orçamentária e, possivelmente, a venda de alguns ativos, meus pais poderiam recuperar grande parte da segurança da aposentadoria. A casa poderia ser salva se medidas imediatas fossem tomadas. A verdadeira questão não era se eu conseguiria ajudá-los a atravessar essa crise financeira, eu conseguiria, e parte de mim queria. A questão era se isso perpetuaria a dinâmica doentia que definiu nossa família por décadas ou se essa crise poderia se tornar um catalisador para uma mudança significativa. A reunião de segunda-feira determinaria se minha família realmente queria minha ajuda e orientação ou apenas meu dinheiro e aquiescência. Também revelaria se eu havia realmente mudado ou se retornaria aos padrões familiares de autossacrifício para manter a paz. Enquanto me preparava para dormir no domingo à noite, percebi que, independentemente do resultado, eu já havia conquistado algo significativo, havia quebrado um padrão de vida inteira de resposta automática às demandas da família. O que quer que acontecesse a seguir, representaria um crescimento do qual eu não estava disposto a abrir mão. A sala de conferências do escritório de consultoria financeira de Robert Williams parecia neutra e profissional, exatamente o ambiente que eu esperava ao organizar esta reunião. Através da tela de vídeo, eu podia ver minha família sentada junto a um lado de uma mesa de carvalho polido, meu pai, pálido, mas alerta, minha mãe, mexendo em um lenço de papel, e Isabelle, estranhamente discreta, usando uma blusa conservadora em vez de seu traje moderno de sempre. Obrigada a todos por terem vindo, comecei, com a voz mais firme do que eu esperava, e obrigada, Robert, por facilitar esta discussão. O consultor financeiro assentiu profissionalmente. Analisei a documentação que seus pais forneceram. Vamos começar com um resumo da situação atual. Pelos próximos 20 minutos, Robert descreveu a extensão da situação financeira da minha família em termos claros e sem emoção. A conta de aposentadoria estava quase vazia, com multas fiscais significativas incorridas em caso de saque antecipado. A segunda hipoteca tinha condições desfavoráveis devido à solicitação apressada. A empresa de Isabelle havia sido constituída indevidamente, deixando meus pais pessoalmente responsáveis por certas despesas. O déficit total se aproximava de $140 mil, incluindo multas e juros acumulados. Com base na minha análise, concluiu Robert, sem intervenção, o processo de execução hipotecária poderia começar dentro de 3 a 4 meses. Além disso, não há ativos de aposentadoria suficientes para garantir a segurança da renda. Meu pai olhava fixamente para a mesa, enquanto minha mãe enxugava os olhos. Isabelle olhou diretamente para a câmera pela primeira vez desde o início da reunião, com uma expressão que misturava vergonha e súplica. Demaris me pediu para apresentar vários caminhos possíveis a seguir, continuou Robert, distribuindo pastas para cada um deles. Vou descrevê-los brevemente, em seguida, dar-lhes tempo para discutirem em família.
As opções que desenvolvi com a ajuda de Robert incluíam a reestruturação da hipoteca com um prazo mais longo para reduzir as prestações mensais, a venda da casa e a redução do tamanho da casa para eliminar totalmente a dívida, a proteção contra a falência como último recurso e um contrato de empréstimo familiar cuidadosamente estruturado, no qual eu forneceria capital suficiente para evitar a execução hipotecária, mantendo as proteções legais para mim. Vou sair para dar privacidade à conversa, disse Robert, colocando um bloco de notas à frente deles. Por favor, anote quaisquer perguntas para quando eu voltar. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio tomou conta dos dois cômodos por quase um minuto inteiro. Você simplesmente desapareceu, disse minha mãe finalmente, com a voz quase um sussurro. 2 semanas sem uma palavra. Achávamos que algo terrível tinha acontecido. Algo terrível aconteceu, respondi calmamente. No nosso último jantar, descobri que meu lugar nesta família nunca foi o que eu pensava. Papai disse que Isabelle era a única com um futuro brilhante. Você revelou que gastou meu dinheiro da faculdade com as atividades dela. Quando me recusei a esvaziar minhas economias para mais um de seus empreendimentos, fui chamada de egoísta e ingrata. Ficamos chateados, interrompeu meu pai. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão chateadas. Será que dizem? Ou finalmente dizem o que realmente pensam quando as emoções anulam os filtros sociais? Perguntei. De qualquer forma, eu precisava de espaço para avaliar se queria continuar participando de uma dinâmica familiar onde sou valorizado principalmente pelo que posso oferecer, e não por quem eu sou. Isso não é justo, protestou minha mãe, fracamente. Não é, retruquei. Quando foi a última vez que vocês dois perguntaram sobre meus sonhos, meus objetivos, minha felicidade? Quando Isabelle anunciou sua ideia de startup, vocês imediatamente investiram seus fundos de aposentadoria. Quando mencionei meu plano de abrir meu próprio escritório de finanças, papai descartou a ideia como algo que poderia esperar, porque as necessidades de Isabelle eram mais urgentes. Sempre foram. Isabelle ergueu os olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você estava certa sobre tudo. O plano de negócios estava cheio de buracos. O mercado estava saturado. Eu não entendia a tecnologia o suficiente para executá-la corretamente. Eu só queria muito ter sucesso em algo importante. Você poderia ter conseguido com um planejamento adequado e expectativas realistas, eu disse, suavizando um pouco o tom. Eu queria te ajudar com isso. Em vez disso, você me acusou de ciúmes e sabotagem. Eu sei, ela sussurrou. Sinto muito, Demaris. Nunca pensei que chegaria a esse ponto. Nunca pensei que mamãe e papai arriscariam tudo. Essa foi a nossa decisão, disse meu pai com firmeza. Não se culpe por isso, Isabelle. Mas foi exatamente esse padrão que nos trouxe até aqui, apontei. Isabelle corre riscos sem considerar as consequências. Vocês dois removem todos os obstáculos e amortecem todos os fracassos. E, de alguma forma, acabo tendo que resolver os problemas resultantes sem ter tido qualquer participação nas decisões que os criaram. Minha mãe enxugou os olhos. Nunca tivemos a intenção de fazer você se sentir desvalorizado, Demaris. Sempre soubemos que você ficaria bem porque era tão capaz, tão responsável. Isabelle parecia precisar de mais apoio. Ela precisava de mais apoio ou sua atenção extra criou uma pessoa que não consegue viver sem ela? Perguntei. Ao nos tratar de forma tão diferente, você nos prejudicou, só que de maneiras diferentes. Meu pai ergueu os olhos, encontrando meu olhar diretamente, talvez pela primeira vez em anos. Onde você está, Demaris? Pode vir para casa e nos ajudar a resolver isso? Estou em Seattle, respondi. Aceitei um cargo em uma empresa de consultoria financeira aqui e aluguei um apartamento. Estou construindo uma nova vida, uma vida em que meu valor não seja determinado por quão útil eu possa ser para os outros. Seattle. Minha mãe pareceu atordoada. Você se mudou para o outro lado do país sem nos avisar? Eu precisava de uma ruptura completa para ganhar perspectiva. Estou disposta a ajudar você a navegar por esta crise financeira, mas minha ajuda vem com condições desta vez. Os três trocaram olhares antes que meu pai perguntasse: quais condições? Primeiro, não vou simplesmente assinar um cheque e desaparecer.
Qualquer auxílio financeiro será estruturado como um empréstimo formal com documentação legal e condições de pagamento, não como um presente ou obrigação familiar. Segundo, nós 4 participaremos de sessões de terapia familiar por videoconferência. Temos padrões que nos prejudicaram de maneiras diferentes. Se não os abordarmos, eventualmente voltaremos à crise. Terceiro, Isabelle precisa assumir a responsabilidade por sua parte nesta situação. Isso significa encontrar um emprego imediatamente, contribuir para as despesas da casa e desenvolver um plano de pagamento para sua parte do investimento perdido. Por fim, meus pais precisam reconhecer que estou construindo minha própria vida agora, com objetivos e prioridades tão válidos quanto os de Isabelle. Minhas economias são para o meu futuro, não para um fundo de emergência familiar. O silêncio se instalou novamente enquanto eles assimilavam meus termos. Eu nunca havia falado com eles daquele jeito antes, com limites e expectativas claros, em vez de aquiescência automática. E se recusarmos essas condições? Perguntou meu pai finalmente, com um toque de sua habitual autoridade retornando à voz. Então você precisará buscar uma das outras opções que Robert descreveu: vender a casa, reestruturar-se por conta própria ou considerar a proteção contra falência. Sempre serei sua filha e irmã de Isabelle, mas não sacrificarei meu bem-estar ou segurança financeira por um sistema familiar que constantemente me desvaloriza. Minha mãe começou a chorar de verdade, não as lágrimas manipuladoras que eu via com frequência em desentendimentos familiares, mas soluços profundos, que faziam o corpo tremer, que expressavam uma dor genuína. Nós nunca quisemos te machucar. Nós nunca vimos, eu nunca percebi. Eu acredito em você, eu disse gentilmente. Mas o impacto importa mais do que a intenção. Você me machucou, repetida e profundamente. Estou disposta a trabalhar para curar essas feridas, mas não voltando aos velhos padrões. Isabelle estendeu o braço por cima da mesa e pegou a mão da nossa mãe. Vou arrumar um emprego esta semana, mãe, e vou começar a pagar o que puder. Demaris tem razão em tudo. Meu pai ficou em silêncio por alguns instantes antes de falar. Eu disse coisas das quais me arrependo profundamente, sobre o seu futuro, sobre o seu consultório ser menos importante. A verdade é que sempre tive orgulho de você, Demaris. Tão responsável, tão capaz. Talvez eu não desse valor a isso. Talvez todos nós não demos valor. Obrigada por dizer isso, respondi, sentindo um nó na garganta. Significa muito ouvir isso. Passamos a hora seguinte discutindo os próximos passos práticos. Robert voltou e, juntos, elaboramos um plano preliminar. Eu forneceria um empréstimo estruturado para evitar a execução imediata da hipoteca. Meus pais consultariam um especialista em hipotecas sobre opções de refinanciamento. Isabelle começaria a procurar emprego imediatamente e todos nós nos comprometeríamos com sessões semanais de terapia familiar. Este é apenas o começo de um longo processo, alertei ao final da reunião. A recuperação financeira leva tempo. A recuperação de um relacionamento leva ainda mais tempo. Você vai voltar para Chicago algum dia? Perguntou minha mãe, com a voz baixa e incerta. Não sei, respondi honestamente. Neste momento, Seattle parece o recomeço que eu precisava. Estou descobrindo partes de mim que ficaram soterradas pelas expectativas da família por décadas. Preciso ver aonde essa jornada leva antes de poder responder a essa pergunta. Ao nos despedirmos, notei uma mudança na expressão de Isabelle, uma nova consciência em seus olhos enquanto ela me olhava. Eu nunca percebi o quanto tirei de você, disse ela baixinho. Não apenas dinheiro ou atenção, mas a chance de ser você mesma. Sinto muito mesmo, mana. Foi a coisa mais sincera que minha irmã já me disse. 6 meses depois, muita coisa havia mudado. Meus pais conseguiram refinanciar a hipoteca com melhores condições. Meu pai se aposentou do ensino, como planejado, mas aceitou um emprego de meio período como tutor para complementar a renda. Minha mãe começou a fazer terapia para lidar com a ansiedade, que havia motivado grande parte de seu comportamento permissivo ao longo dos anos. Isabelle talvez tenha sido a que mudou mais radicalmente. Depois de conseguir um cargo inicial em uma empresa de marketing, matriculou-se em aulas noturnas de administração de empresas, abordando sua formação com uma disciplina sem precedentes. Durante nossas videochamadas, agora regulares, ela fazia perguntas sobre planejamento financeiro e orçamento, parecendo genuinamente interessada em desenvolver habilidades que antes desprezava.
Quanto a mim, eu estava prosperando em Seattle. Minha posição na Cascade Financial havia evoluído para incluir o desenvolvimento de workshops educacionais para mulheres que buscavam independência financeira após divórcio ou mudanças de carreira. Fiz amigos além da Olivia, ingressando em um clube de vela e em uma orquestra comunitária, onde reaprendi o violino que havia abandonado na infância. Mais importante ainda, descobri um senso de autoestima que existia independentemente do que eu pudesse oferecer aos outros. Meu valor era intrínseco, não utilitário. Estabelecer limites não destruiu meus relacionamentos familiares como eu temia. Em vez disso, criou espaço para conexões mais autênticas baseadas no respeito mútuo, em vez de papéis estabelecidos. A jornada continuava. A terapia familiar continuou a revelar padrões e gatilhos que exigiam um esforço consciente para mudar. A recuperação financeira levaria anos em vez de meses. A confiança, uma vez quebrada, era reconstruída lentamente por meio de ações consistentes, em vez de promessas ou pedidos de desculpas. Mas, pela primeira vez na vida, eu estava genuinamente esperançosa quanto ao futuro da minha família, não porque tivesse me sacrificado para manter a harmonia, mas porque finalmente me valorizara o suficiente para exigir mudanças. Às vezes, ir embora é o único caminho para ser verdadeiramente vista. Às vezes, aquelas 6 chamadas urgentes esperando no seu telefone representam não apenas uma crise, mas uma oportunidade de transformação. E, às vezes, a coisa mais altruísta que você pode fazer por aqueles que ama é, finalmente, tardiamente, amar a si mesmo primeiro. Você já teve que se afastar de um relacionamento para ganhar perspectiva? Que limites você estabeleceu que mudaram tudo? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever se esta história ressoou com você. Obrigada por ouvir minha jornada da obrigação ao empoderamento. Lembre-se, você merece ser valorizado por quem você é, não apenas pelo que pode oferecer aos outros.